Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula de hoje nós iremos falar sobre a prática pedagógica na educação de jovens e adultos, avaliação e registro. O nosso grupo é formado por mim, Josué Araújo, pelo Matheus Costa, pelo Tadeu Pimentel e também pela Francisca Lins, supervisionados pela professora Vilma Dias. Começamos essa discussão falando um pouco sobre a prática pedagógica sob a perspectiva de Freire. Ele fala o seguinte: toda e qualquer ação educativa deve ser um ato político que ajuda o homem a tomar consciência da sua posição no mundo, a se libertar da sua consciência oprimida, a fim de participar de forma ativa e criadora da história e da transformação da realidade em qual está inserido. Para Veiga, ele ainda afirma que a prática pedagógica é uma prática social orientada por objetivos, finalidades, conhecimentos e inserida no contexto da prática social. Pessoal, a prática pedagógica ela deve ser condizente com a turma. No caso da EJA, é necessário pensar nos alunos e tentar imaginar o que lhes chamaria a atenção, o que seria prazeroso de se realizar, como eles se sentiriam. Esse é o caminho, a empatia. Nesse instante, que as trocas de experiência são muito válidas e servem aí como inspiração. Vamos falar um pouco sobre a avaliação na EJA. A gente sabe o quão difícil e trabalhoso é avaliar, isto porque antes desse processo é necessário que o professor desperte no aluno o interesse por determinados conteúdos. E essa avaliação ela serve como instrumento norteador, onde o docente vai poder perceber se suas práticas estão de acordo com o que os alunos estão conseguindo compreender. Para isso, a avaliação ela necessita fazer parte integrante do currículo escolar. Com base na LDB 9394/96 e na deliberação do CEE, a avaliação é compreendida como uma prática que alimenta e orienta a intervenção pedagógica. Portanto, ela deve ser entendida como um processo contínuo, descritivo, compreensivo, diagnóstico e formativo, pois é um dos principais componentes do ensino pelo qual se estuda e interpreta os dados da aprendizagem. Para esse autor, a avaliação ainda é um processo contínuo e sistemático, portanto, ela não pode ser esporádica nem improvisada, mas ao contrário, ela deve ser constante e planejada. Nessa perspectiva, a avaliação faz parte de um sistema amplo, que é o processo de ensino e aprendizagem nelas inserido. Como tal, ela deve ser planejada para ocorrer normalmente ao longo de todo esse processo, fornecendo o feedback e permitindo a recuperação imediata quando for necessário. Uma verdadeira preocupação na qualidade de aprendizagem do discente na EJA se faz necessário adotar uma prática de avaliação onde é o processo diagnóstico, que ele permite investigar quais práticas devem ser adotadas, para que assim observe-se quais intervenções adotar, né? No que se refere à avaliação classificatória, esta não serve como auxílio, avanço e crescimento do educando, mas como um processo de estagnação, em termos de adquirir e se apropriar os conhecimentos e habilidades necessárias. Em todas as etapas escolares, seja da educação infantil ao ensino superior, o processo avaliativo é um momento crucial para a construção do conhecimento. Esse processo de avaliação ele se faz necessário para avaliar o aprendizado do aluno. Como é um processo que ocorre periodicamente no decorrer de um curso, é de suma importância que os métodos escolhidos para a verificação de aprendizagem sejam de uma maneira que esse processo ele não afete negativamente o quadro emocional do educando. Essa avaliação ela deve buscar utilizar a análise da aprendizagem do aluno como um instrumento de incentivo para que o educando ele vença as suas dificuldades e possa prosseguir os estudos motivados no aperfeiçoamento de suas habilidades e desenvolvimento dos saberes.
Em primeiro lugar, há de partir de uma perspectiva de uma avaliação diagnóstica. Com isso, queremos dizer que a primeira coisa a ser feita para que a avaliação sirva à democratização do ensino é modificar a sua utilização de classificatória para a diagnóstica. Segundo Lucchesi, é necessário que no processo de ensino-aprendizagem comece com uma avaliação diagnóstica para poder saber o que aquele aluno já tem, o que ele vai aprender, o que o professor vai precisar ensinar. Na EJA, a avaliação ela deve buscar a inclusão do educando, essa valorização do ser humano, dando ao processo de ensino-aprendizagem mais produtividade e tornando as aferições melhor aceitáveis do ponto de vista do alunado. Políticas voltadas para a EJA exigem projetos pedagógicos que realmente entendam essa população em questão. E para isso é necessário que, além de inúmeras medidas, uma forma adequada dos professores e uma avaliação da aprendizagem que realmente possa permitir aí uma efetiva inclusão da população atendida. A avaliação na EJA ou em qualquer modalidade de ensino é o momento mais importante na didática docente, porque este é o momento de compreendê-la como um processo contínuo e sistemático para que se possa acompanhar esse processo evolutivo do aluno ao longo de toda a jornada e assim fazer as devidas intervenções quando necessárias, no intuito de compreender, no intuito de que sejam alcançados os objetivos propostos para o ensino-aprendizagem. Uma formação adequada dos professores e uma avaliação de aprendizagem que realmente possa permitir essa avaliação efetiva. Precisamos ter cuidado com o utilitarismo e também com o imediatismo do cotidiano que prevalece hoje e não perder de vista que todo o processo de aprendizagem exige trabalho paciente e demorado de apropriação do conhecimento. As aferições elas devem ser diversificadas, utilizando-se de múltiplos instrumentos e elaborada tendo em vista o nível de dificuldade equalizado adequadamente ao público que será submetido. A avaliação da aprendizagem escolar na EJA, em geral, no contexto brasileiro, tem sido utilizada como um mero elemento de auxílio no processo de ensino-aprendizagem, porém apresenta ainda um caráter excludente na medida que essas escolas aplicam esses métodos tradicionais classificatórios, não auxilia no avanço e o crescimento desses educandos. Então, é necessário que esse aluno da EJA, ele precisa se sentir acolhido pela escola, para que ele tenha realmente interesse em continuar o curso. Há cada vez mais exemplos de transformação e adaptação dos recursos instrumentais pedagógicos utilizados, entretanto, são poucos esses projetos que passam a fazer parte das escolas. E é necessário estar ciente e procurando derrubar essas velhas práticas autoritárias através de reflexões, buscando uma dimensão formadora e transformadora. Analisando todo o processo dessas aferições de educação na EJA, percebe-se que ela precisa de uma melhor adequação, com critérios diferenciados e uma maior sensibilidade por parte dos professores, para que eles possam realmente entender o quão diferenciados são as turmas dessa modalidade de ensino. Porque diferente da criança, que ela chega aberta a todo tipo de experimentação, o educando da EJA, ele chega à sala com uma bagagem que já foi adquirida ao longo da sua vida, e essa pessoa que chega decidida e motivada na sala de aula, muitas das vezes ao longo do curso, ela vai perdendo a vontade de prosseguir por causa das avaliações pesadas, formatadas em um método tradicional, não considerando essa diversidade do aluno da EJA. Isso acaba por gerar ansiedades e frustrações diante da comprovação de baixos rendimentos. Vamos falar um pouco sobre os registros, que também constituem parte importante na EJA. A organização do trabalho pedagógico exige do professor uma prática intencional e regular de observar, registrar o desenvolvimento do aluno na realização das diversas estratégias da rotina pedagógica, o que representa anotar os sinais de aprendizagem, bem como as necessidades que se evidenciam no cotidiano da sala. Assim, uma etapa importante do trabalho pedagógico é o registro, feito pelo professor, o que leva a pensar e a refletir sobre cada deliberação, que foi o que será adotada.
permitindo aí melhorar o trabalho e adequá-lo com frequência às necessidades de aprendizagem do aluno. A prática do registro, ela admite uma diversidade de formas, de funções e de objetivos. Por isso, há uma imensidão de possibilidades de colocá-lo em prática. Temos o diário de classe, os portfólios, cadernos de planos, as tabelas de acompanhamento da turma, as gravações em áudio e vídeo, produção, relatórios, entre outros. Então, esses diários, eles permitem que esse professor e envolvidos revejam as suas práticas docentes cristalizadas, porque ao lembrarem ao escrever, eles reconstroem suas experiências de sala de aula, refletindo sobre o seu trabalho, o que proporciona a compreensão dessas práticas. Assim sendo, a escrita do diário possibilita analisar a prática pedagógica, visto que instaura um rememorar sobre o cotidiano em sala de aula, aprimorando aspectos relacionais e didáticos vinculados ao trabalho docente. E encerro falando que o EJA é uma modalidade com características singulares, as quais se dão em fase do público que é acolhido nesta modalidade, e trabalhar com um público adulto implica na necessidade efetiva de adotar um processo avaliativo diferenciado, em vista que esses indivíduos eles diferem do público escolar habitual, por se constituir de pessoas adultas com a vivência de uma vida nos ombros. Ser professor da EJA exige do docente uma postura sensível quanto à realidade do público atendido. É preciso reconhecer, compreender as experiências, características e saberes desses indivíduos, sem deixar, no entanto, de exigir a devida dedicação aos estudos, aos horários de aula e aos critérios avaliativos. Em suma, se faz necessário estabelecer uma harmonia entre o lado humano e as exigências pedagógicas inerentes aí à prática cotidiana do professor. E também, e quanto à questão da prática do registro na EJA, esta serve para detalhar as atividades, as rotinas dos alunos, expressa a visão e o pensamento do professor, que tem no registro a possibilidade de avaliar e repensar pontos antes não percebidos durante o dia em sala, e é durante esse registro que esses pontos, além de revisados, eles podem ser aperfeiçoados, e o docente, à medida que registra suas ideias no papel, ele adquire a característica de protagonista do seu próprio fazer. Então, esses critérios de avaliação na EJA, eles devem visar, sim, contemplar o total aprendizado do aluno e, o mais importante, estar em consonância com o contexto desse público, o que implica na necessidade do professor interagir de perto com os seus alunos, contemplando as suas devidas dificuldades para saná-las da melhor forma possível. Tudo isso, o conhecimento quanto à natureza e à história da educação de jovens e adultos é igualmente fundamental, certo? A qualificação profissional também, sem dúvida, é uma prioridade na vida desses educandos da EJA, sendo igualmente verdade que estes precisam da mesma para adquirir melhores condições de subsistência, considerando que o mercado tem sido cada vez mais exigente. Essa necessidade profissional ela não pode prescindir da construção do conhecimento, pois somente assim os educandos da EJA poderão tomar conta, consciência de si próprios enquanto sujeito, quando eles construírem a própria história, e, portanto, os únicos que podem vir a transformá-lo através da sua própria superação. A seguir, eu trouxe algumas das nossas referências utilizadas em nosso trabalho, e eu espero que todos tenham compreendido. Chegamos a mais um fim, e até a próxima, pessoal!